11 palavras diferentes em francês, mas com a mesma pronúncia. Ou seja, nesse vídeo você vai aprender 11 blocos de palavras que se escrevem de forma diferente, que tem significado completamente diferente, nada a ver, mas que a pronúncia é exatamente igual. E o nosso objetivo nesse vídeo é você entender o poder do contexto, tá? Porque tem muitas... O francês tem muita letra muda, tem muita coisa que se pronuncia igual, mas você consegue perfeitamente desvendar o significado de acordo com o contexto. É por isso que a gente vai te dar vários exemplos. E pensa bem, a gente até faz uma piada com isso no Brasil. Se eu disser assim, eu tô tão sem dinheiro, me dá aí 1 milhão, aí o pessoal faz a piada e dá 1 milho gigante pra pessoa. Tipo assim, 1 milhão não é 1 milho gigante, é 1 milhão de reais, é dinheiro. 1 milhão, 1.00.0000. Acho que tá bom, a conta tá ok. Entendeu, né? Então, c'est parti! Allons-y! Bonjour, afrancesados! Je suis Roberta, je suis brésilienne e eu comecei do zero e hoje sou fluente em francês. Bonjour, je suis Émile, je suis français e eu vou te dar dicas que são nativo francês. Pode te dar e você está no canal Afrancesados para aprender o francês da vida real. Se você é novo, não esqueça de se inscrever clicando no botão vermelho e também ativar o sininho para receber todos os novos vídeos. Então vamos lá com o primeiro grupo de palavra que é conte. Conte. Então a gente vai ver aqui 3 palavras que se escrevem diferente, que tem completamente nada a ver o significado uma com a outra e que a pronúncia é a mesma. Conte. Conte. Então, 3 palavras, uma só pronúncia. Conte. E a gente nunca vai falar esse E no final, tá? Conte. Conte. Esse primeiro conte, na verdade, un conte significa conde, um conde, ou seja, é o masculino de une comtesse, une comtesse. Ou seja, um título de nobreza. Nobreza. Então eu ia falar nobleza porque em francês é noblesse. Noblesse, hein? Un titre de noblesse, un titre de noblesse. Un titre de noblesse. E aí, vamos ver um exemplo aqui com essa palavra, estudando história ou vendo filmes antigos, você vai ouvir isso. Então seria, tem um erro aqui, le fils de Louis XIV a été nommé comte de Toulouse à l'âge de 5 ans. Le fils de Louis XIV a été nommé comte de Toulouse à l'âge de 5 ans. Então, o filho de Luís XIV, o rei Sol, foi nomeado conde de Toulouse quando ele tinha 5 anos de idade, certo? Le fils de Louis XIV a été nommé comte de Toulouse à l'âge de 5 ans. Então, isso é a primeira palavra, conte. Do primeiro bloco. Do primeiro bloco. Segunda palavra do primeiro bloco é un conte. Un conte tem um P no meio, mas não se pronuncia. E o que é un compte, aqui no caso, é uma conta, como uma conta bancária, por exemplo, certo? Un compte en banque, un compte bancaire, un compte bancaire, pode ser. Quem vai fazer as contas também na calculadora? Também é. Sim. Faire les comptes, é assim que diz? Faire les comptes, tout à fait. Faire les comptes. Então, aqui, ele manca essa, faltou um S aqui. Faire les comptes. Aqui, contas, né? Fazer as contas. Faire les comptes, fazer as contas. Então, aqui é conta em relação à matemática, né? Isso. Por exemplo, je vais ouvrir un compte en banque. Je vais ouvrir un compte en banque. Ou seja, eu vou abrir uma conta bancária. Eu poderia ter dito também, je vais ouvrir un compte bancaire. Je vais ouvrir un compte bancaire. E qual seria, então, a terceira palavra que a gente usa, que se fala também compte? Também se fala compte, mas a pronúncia é igual. A escrita é diferente. A escrita é diferente e o significado é diferente. Un conte seria uma história. Seria, por exemplo... É um conto, certo? Um conto de fadas. Sim. Une histoire. Un récit. Uma história, um récit. Un récit. Uma historinha. Uma historinha. Você está recitando uma história. Une fable. Une fable. Uma fábula. Exatamente. Por exemplo, le conte du petit chaperon rouge. Le conte du petit chaperon rouge. Le conte du petit chaperon rouge.
o conto da Chapeuzinho Vermelho, Isso né? mesmo. Outro exemplo, J'adore lire les contes de fées. J'adore lire les contes de fées. eu adoro ler os contos de fadas. Então a gente tem 3 palavras, conto, 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 escreve diferente, fala igual, significado diferente. Isso mesmo. Então, isso aqui também é para mostrar, o poder do contexto e 2, como o francês pode às vezes parecer difícil, mas que é às vezes mais fácil do que o português. Em português tem 3 palavras que se falam de jeitos completamente diferentes e aqui a gente fala igual. Então, lembra, conte com P significa conte bancaire, por exemplo. Conte sem, Com N. com N, sem o P, seria uma história, une histoire. E o terceiro, Roberta? Conte com M e sem P, Isso! o Que é o conde. título de nobreza. Exatamente. Noblesse. Noblesse, exatamente. Noblesse, Roberta. Para ser bem Noblesse. correto. Agora vamos para o nosso segundo bloco de palavras. E esse segundo bloco de palavras é, como é a pronúncia? Chaîne. 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 E tem dois grandes significados, certo? Chaîne. Chaîne. Pronúncia igual. Vamos começar com o primeiro, chaîne. Por exemplo, une chaîne. Une chaîne. Pode ser une chaîne YouTube. Por exemplo, la chaîne YouTube à Francesados. La chaîne YouTube à Francesados est super. À Francesados. La chaîne YouTube Afrancesados é super. Então a gente tem aqui chaîne como canal, tá? Chaîne YouTube, chaîne à la télévision. Chaîne de télévision, por exemplo. Ma télé a plus de 200 chaînes. Ma télévision, ma télé a plus de 200 chaînes. Minha televisão tem mais de 200 canais. Aqui, ma télé é como a gente fala em português, minha TV, Isso. tá? Em vez de falar minha televisão, uma forma encurtada. Cortadas. Isso. Então, une chaîne, por exemplo. E aí, a segunda palavra deste segundo bloco, que tem essa mesma pronúncia, Pode ser então une chaîne, por exemplo, une chaîne para ligar, sabe? pode também Se escreve assim cordão, também. né? Se escreve assim também. Um cordão, se escreve assim também. Terceira coisa, un chêne. Un chêne. Un chêne. Un Mesma chêne. pronúncia. Mesma coisa, só que a outra era une chaîne. Isso. E aqui é un chaîne. E o que é un chaîne? Un chêne est un arbre. Un chêne est un arbre. Arbre, uma árvore, mas a palavra é masculina em francês. Em francês. Ou seja, un chêne est un arbre. Como você chama esse árvore em francês? Em português? Carvalho. Carvalho, isso. Para os cachaceiros e as cachaceiras de plantão que gostam de cachaça Eu envelhecida gosto. em carvalho. Então, vieilli en fût de chêne. A gente fala assim em francês. En fût de chêne. É aquelas cachaças envelhecidas em carvalho, Então, né? une cachaça, vieilli com E no final porque é feminino. Une cachaça vieillit en fût de chêne. Olha aí. Outro exemplo. Les feuilles du chêne tombent pendant l'automne. Les feuilles du chêne tombent pendant l'automne. Quer dizer, as folhas do carvalho caem durante o outono. Les feuilles du chêne tombent pendant l'automne. E isso aqui foi para o nosso segundo bloco. Sim, então, de novo, como vou saber quando usar essa escrita uma outra? Vai depender do contexto, ok? Quando você ouvir uma cachaça, tem que ser esse chêne escrito assim. Porque não tem sentido. Como é que a cachaça vai ser envelhecida no canal afrancesado? É, ou numa... Num cordão. Num cordão. Entendeu? Então, Ok? assim, você vai ver de acordo com o contexto, certo? Vai- Sem pânico, porque o contexto é a vida. Isso. O contexto é o que vai te fazer entender que palavra é aquela que está sendo falada, mesmo que a pronúncia seja igual. Vamos agora para o terceiro bloco de palavras. Qual é a pronúncia em comum? Chant. 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 Pode se Chant. escrever assim. Pode se escrever assim. Que mais? Acho que é isso, né? Acho que é isso. E também pode ser essa segunda versão no plural, como por Também. exemplo a Avenida Les Champs-Élysées. Champs-Élysées. Les Então Champs. aqui a gente tem chant, tá? Chant. A pronúncia termina tipo on.
na nasalada. Não vai pronunciar o T no primeiro exemplo e não vai pronunciar o P no segundo exemplo. O que significa chant com NT. Vou dar um exemplo para se entender. Un chant mélodieux. Un chant mélodieux. Un chant mélodieux. Um canto melodioso, né? Um canto lindo, bom de escutar. Que delícia ouvir isso. J'adore entendre le chant des oiseaux. J'adore entendre le chant des oiseaux. Quer dizer, eu adoro ouvir, eu adoro escutar o canto dos pássaros. J'adore entendre le chant des oiseaux. Então, quando tem a ver com uma música, melodia, se escreve pássaros. assim, tá bom? E o outro significa o quê? Un chant, quando se escreve assim com M e P, significa campo. Por exemplo, regarde, c'est un champ de blé. Regarde, c'est un champ de blé. Olha, é um campo de trigo. Regarde, c'est un champ de blé. Então não vai ser um canto de trigo. Não. Um canto, trigo não canta. Então é assim que você vai descobrir, certo? Porque a gente tá falando isso? Tem gente que vai olhar, mas que coisa tão boba, é claro, isso é óbvio. Não é óbvio, porque a maior parte das pessoas, e é assim que a gente aprende no método tradicional, vai fazer lista de palavra, certo? E a gente vê também aqui no Instagram, às vezes por e-mail a gente recebe pergunta de tipo, como é que eu vou saber a diferença entre essa palavra e essa? E por que é isso aqui? E aí você precisa saber disso. Não tem como, às vezes não tem nem como a gente responder uma pergunta se for só uma palavra. A gente precisa do contexto, em que frase, em que contexto ela está inserida. Isso. Por exemplo, você pode ouvir um chant assim? Claro que não. Você não pode ouvir um chant. Você não pode ouvir um campo, você não pode ouvir... Você pode ouvir um chant, escrito assim. Parece óbvio, mas é bom revisar. Sempre bom saber isso, o contexto. Nunca tire a palavra do contexto. Inclusive, quando você estiver estudando com a gente, aprendendo com a gente, aqui nos vídeos, anota a frase inteira. Não vai anotar un chant no seu caderno. Anota a frase, porque com o contexto... Você não vai chegar na França, não vai assistir um filme e o ator do filme vai dizer assim, chant. Não. Não vai, ele vai dizer uma frase inteira com aquela palavra dentro. Ele vai falar un chant d'oiseau, ele vai falar un chant de blé. Então tem que botar em contexto. Exatamente, botar em contexto para você, obviamente, saber identificar quando ouvir e para você saber falar também, sempre no contexto. Fecha parênteses. Entende? Porque les Champs-Élysées, o que tem a ver com campus? E porque antigamente era um lugar verde, então tinha campus. Depois da Revolução virou essa avenida famosa que tem a ver com a mitologia grega, mas não vamos falar isso, você não deve focar nesse campus. É assim que se fala, les Champs-Élysées. Champs-Élysées. E aqui a gente vai ter esse som de Z, tá? Porque o S junto com o E... Faz a ligação. Uma palavra só. Les Champs-Élysées. Les Champs-Élysées. Hoje em dia não é mais um campo, mas continua assim, les Champs-Élysées. Pronto. Très bien, très bien. Vamos agora para... Quarto grupo de palavra, que é pré. Pré. E depende da região, na verdade. Pré. Porque no norte da França, por exemplo, não faço muita diferença entre isso, pré e pré. Para bem sincero, na verdade, isso seria pré, né? Pré. Eu ouvi isso, pré, em Paris. Na verdade, a primeira eu pronuncio pré, a segunda eu pronuncio pré, mas a última eu pronuncio pré. Mas é tão sutil. E elas podem ser consideradas, depende da região também. Né? Eu falo quase a mesma coisa para os três. O que é importante é o seguinte, pré. Geralmente o acento grave e o acento circunflexo tem um som aberto, como se fosse um E em português com acento agudo. E esse E, tá aqui, esse E com acento agudo, ao contrário de em português, geralmente ele tem um som fechado, certo? Emily, não faz a diferença, então é para você perceber como muitas vezes não tem regra, entendeu? É uma língua falada, ela vai sendo construída, então numa região fala de um jeito, numa outra. Então, para mim as duas primeiras palavras é pré e a última é
pré, como se ela tivesse um acento circunflexo em português. Para Emília já não é, Mas tudo igual. é tão sutil que é melhor entender no contexto. E por isso que a gente pegou também esse exemplo. Por Vamos exemplo, lá. primeiro, il s'est assis trop près de moi. Il s'est assis trop près de moi. Ele se assento, Ele se sentou ele sentou muito perto demais de mim. de mim. É. Tipo assim, ele se sentou perto demais de mim. Não, sai daqui. Nossa, tá muito grudado. Que pessoa grudada em mim. Ou seja, près tem sentido de perto. Perto, próximo. Près ou près, depende da região. Près e perto. Próximo. Próximo, agora. Près, que se escreve assim, tem o sentido de pronto. Pronto. Por exemplo, Es-tu prêt? es-tu prêt? Es-tu prête? Para uma mulher, es-tu prête? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Você está pronto? Geralmente para sair de casa, né? Você está pronto, vamos sair, tá na hora. Es-tu prêt? E aí, esse último, que é onde Emily e eu, a gente tem essa... A gente diferencia um pouco a pronúncia, eu chamo de prêt. 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 Emily tá tomando um cafezinho dele aqui. Prêt. E Emily fala prêt. Prêt. Ou seja, é um prado, né? Um prado que se chama em Um português. prado, que é como se fosse um campo também, né? Il traverse le pré. Il traverse le pré. Il traverse le pré. Ou seja, il traverse, ele Atravessa, ou ele está atravessando o prado. Você vê isso. lá. Il traverse le pré. Certo? Vamos agora então para o nosso quinto bloco. Bloco de palavras, que é court. 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 Pode se escrever assim. Court. Pode se escrever assim. Court. Pode se escrever assim. Court. Já recebemos essa pergunta no Instagram. No Instagram certo? e no curso também. No curso fechado. Court. Court. Não pronuncia o T, não pronuncia o S. Acaba no R. E qual é a diferença? Meu Deus, socorro! Como é que eu vou conseguir saber a diferença? Vamos ver nos exemplos agora. O primeiro, court. Court. Ce chemin est plus court que les autres. Ce Que l'autre. chemin est plus court que l'autre. Ce chemin est plus court que l'autre. Este caminho, ce chemin, é plus court, é mais curto est plus court, então curto, que l'autre. do que o outro. Ou seja, court significa curto, tá? Curto. Ou seja, esse caminho é mais rápido, ele é mais curto, a gente vai direto ao ponto. Então, ce chemin é plus court que l'autre. Segundo exemplo, com S no final. Por exemplo, je fais le cours de français méthode afrancesados. Je fais le cours de français méthode afrancesados. Eu faço o curso de francês método afrancesados. Então, cours aqui com S significa curso, tá? Curso. Je fais le cours. Então, se eu escrever com T, vai perder o sentido. Provavelmente vão perceber que você escreveu errado. Porque quem é que vai fazer um curto de francês? Ninguém. Seria um mini curso. Um cours, talvez, um curso curto, que não é o caso do nosso, que o nosso curso é completo, o nosso curso fechado é completo. Então, cours com S significa curso. Agora, cours assim, como é? Vou dar um exemplo para você entender. Les enfants jouent dans la cour de récréation. Les enfants jouent dans la cour de récréation. As crianças estão brincando, tá? Estão brincando no pátio de recreação. No pátio de recreação. Então, é aquele pátio de recreio, né? Certo? Então, aqui, la cour significa o pátio. Presta atenção, porque la cour tem um outro significado também. Por exemplo, je travaille à la cour d'appel. Je travaille à la cour d'appel. Tem um C maiúsculo, não? C maiúsculo. Então, aqui nesse caso, eu trabalho na corte de apelação, que é como eles chamam aqui, o tribunal, na França. Então, cour, nesse sentido, significa corte, tá? Corte suprema, tribunal, tá bom? Então, je travaille à la cour d'appel. E como é que eu sei se é, então, corte ou se é pátio? Eu sei, no contexto. Exatamente. Yes!
Porque ninguém vai trabalhar no pátio de apelação. Ninguém vai trabalhar no pátio supremo. Porque um pátio supremo não é. É a Corte Suprema. Beleza, fechou. Fechado. Agora, número 6. 6. Número 6. Foi. 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 Pode se escrever assim. Não, assim é que significa foi. Não. Pode se escrever assim. Assim é foi. Não. É assim. Foi. Não. Foi. Para todos. Foi. 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 Então, OI em francês tem som de Wa. 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 Wa, 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 wa. É como se fosse um UA ou um OA fechado, bem rápido. Wa. Wa, wa. Foi. Então, o primeiro foi seria, por exemplo, il a foi en Dieu. Seria a fé, la foi. La foi. A fé. Ele tem fé em Deus. La foi. Il a foi en Dieu. Segundo exemplo, Seria assim, palavra masculino, le foi. Vou escrever. Le foi. Por exemplo, le foi. Então, preste atenção. Le foi masculino, tá? La foi, a fé, feminino. il adore manger du foie gras. Eu não sou vegetariano. J'adore manger du foie gras. Só um pouco, porque é bem gorduroso. J'adore manger du foie gras. Então, no Brasil a gente chama de foie gras, mas na verdade o que significa não é tão maravilhoso assim. O que significa em francês foie gras significa Fígado gordo. fígado gordo, fígado gorduroso. Então, le foie significa o fígado, tá? Então, foie gras é fígado gorduroso de pato ou de ganso. Agora eu bebi demais. Ou comeu muito foie gras. Muito foie gras. J'ai mal au foie. J'ai mal au foie. Eu tenho dor no fígado. Estou com dor no fígado. J'ai mal au foie. J'ai mal au foie. Então, foie, le foie, fígado. E a pronúncia é foie, igual. Igual. Agora vamos para a terceira desse bloco. Fois. Por exemplo, une fois. Une fois. Ou, Une fois. no plural, des fois. Deux fois. Deux fois. Ou, Trois fois. Quatre fois. Cinq fois. 10 fois. ok? C'est prononcé igual. Por exemplo, à chaque fois, je me trompe. À chaque fois, je me trompe. À chaque fois, je me trompe. Cada vez eu me engano. Então, a chaque fois, a cada vez, toda vez, é uma coisa recorrente. Je me trompe. Anota as frases inteiras, pelo amor de Deus. A chaque fois, je me trompe. E o que é isso aí? Vai começar a contar uma história? Vou contar um conte. Je vais raconter un conte. Agora você sabe. Lembra? Primeiro grupo, conte. Je vais raconter un conte. Il était une fois une princesse. Era uma vez. Então, geralmente, os contos começam com essa frase. Il était une fois. Il était une fois. Era uma vez. É isso que significa isso. Il était une fois. Era uma vez. A gente fechou agora esse bloco 6. Vamos passar para o bloco 7. Uma só pronúncia para quantas palavras? 3. 3. Mal. 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 Mal assim. E tem também mal. 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 Então, outra coisa para você prestar atenção. O E no final dessas palavras não se pronuncia. Geralmente não é pronunciado, tá bom? Então, tanto dá para ver que a pronúncia das duas palavras que estão do lado, que estão embaixo, as duas últimas, são iguais à da primeira, que não tem R nenhum. Pois é. Aí. Oui. Vamos então falar da primeira. Mal. Il y a le bien et le mal. Tá bom? É assim que funciona o mundo. Il y a le bien et le mal. Tem o bem e o mal. Tem o bem e o mal. Um exemplo agora, porque mal tem um significado muito, muito comum quando ele está dentro de uma estrutura. Vamos dar um exemplo primeiro. J'ai mal au cou. J'ai mal au cou. Eu estou com dor no pescoço. Então, mal, quando ele está dentro da estrutura, avoir mal significa ter dor, sentir dor, estar com dor, certo? Avoir mal. J'ai mal
o cu. Eu estou com dor no pescoço. Sim. Então, cu Cuidado, não é né? Cuidado. outra coisa, tá? J'ai mal au cou. Se for a bunda, j'ai mal au cul. Cuidado. Então, aqui, cu desse jeito significa pescoço, tá? Não vai achar que a gente tá Cuidado. falando coisa feia aqui no vídeo. Tá. Vamos lá. Então, esse foi o primeiro. Mal. Segundo desse bloco, número 7. Feminina, palavra feminina. Une mal. Une mal. Acho que é bem parecido com o português. Por exemplo, je range mes affaires dans une malle. Je range mes affaires dans une malle. Je range mes affaires dans une malle. Quer dizer, eu estou guardando minhas coisas. Meus negócios, Je minhas range mes affaires, minhas coisas, meus negócios, dans une malle, dentro de uma Mala. mala, tá? Je range mes affaires dans une malle. Esse foi o segundo exemplo desse bloco 7. Vamos agora para o terceiro, que se fala malle também, que é Que é o macho. Un mal. mal. Un mal que se escreve assim, com esse acento circunflexo. un mâle. Por exemplo, le mâle de cette espèce a les plumes blanches. Le mâle de cette espèce a les plumes blanches. Ou seja, o macho dessa espécie tem as plumas brancas. Mais blancas. Então, le mâle, eu não estou dizendo o mal daquela espécie ali, o mal, sabe? O lado mal, o lado ruim, tem plumas brancas. Ou então, o mala tem, não, entendeu? É o macho. Então, a gente só vai saber a diferença realmente no contexto. Se você estiver ouvindo, claro, se você estiver lendo, você já sabe porque se escreve diferente. Então é o contrário de un mâle, enfin, o contrário não, mas O complemento. o complemento. La femelle, le mâle, la femelle. Então, Ok. macho e a fêmea. Fechamos o bloco 7. Vamos agora para o bloco 8. Temps, temps, temps. Tom. Pode se escrever assim, pode se escrever assim. E é isso. Tá bom. Tom. Então, eu não vou falar tant, eu não vou falar tan, Não. e eu não vou falar temps. Não. Eu vou falar Temps. tom. Vamos para o primeiro. O que significa? Il y avait tant de monde qu'ils ont fermé le magasin. Il y avait tant de monde qu'ils ont fermé le magasin. Il y avait tant de monde qu'ils ont fermé le magasin. Tinha tanta gente, havia tanta gente que eles fecharam a loja, certo? Então é como em português, tanto. Il y avait tant de monde, certo? Então, tanta gente. Ok? Muito bem. Tá, e o segundo? Então, Temps. o segundo é... Temps. É assim, é? Não. Tom. Tom. Roberta, presta atenção. Tô Eu já prestando falei, atenção, não. Deixa já eu repeti anotar. 4 vezes. Vai embora. Não, eu vou anotar dessa vez Tá, a anota. pronúncia. Então, temps, hein, que como você já adivinhou, é tempo. Por exemplo, tu arrives dans combien de temps? Tu arrives dans combien de temps? Você arrives- chega daqui a quanto tempo? Tu arrives dans Dans combien de temps? temps? Você chega em quanto tempo? Então, para dizer daqui a quanto tempo vai chegar o trem, daqui a quanto tempo você vai chegar, você vai usar essa é a estrutura linda, maravilhosa. Dans combien De temps. Dans combien de temps? Ponto final. Fechou o bloco 8. Vamos agora para 9. 9. Como se pronuncia isso, Roberta? Soy, soie, soit. Não. Soit. Para os três. Soit. Então, tá bom. Sua, então, é o som do S e simplesmente o som do OI em francês, wa, Wa. wa, wa. Gente, é muito simples. Viu OI, viu OIE, viu OIT, wa, wa, wa. Muito bem. Acabou. Wa, 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 wa. Primeiro, então, soit. Um exemplo seria: il faut rester soi-même malgré le jugement des autres. C'est beau, parce que c'est toi qui as écrit ça. C'est moi qui l'ai écrit, ouais. C'est joli. Il faut rester soi-même malgré le jugement des autres. É preciso, il faut, é preciso, é necessário continuar si mesmo, Mesmo. Então, apesar do julgamento dos outros. Ou seja, é preciso que você continue sendo você mesmo, si mesmo, apesar do julgamento dos outros. Então, sois
significa si, Si. no sentido de da própria pessoa, tá? Então, si mesmo é soi-même. Soi-même. Exactement. Então, Segundo. soi-même. Soi-même. Fechou, né? Fechou. Por exemplo, outro exemplo que a gente tem com isso, as pessoas geralmente falam l'estime de soi, né? L'estime de soi. L'estime de soi é uma outra forma de dizer a autoestima. L'estime de soi, a autoestima. A estima, né? Ou como você vê, si mesmo. Então, vamos agora para o próximo exemplo, que é com e. La soie. La soie. Por exemplo, je veux acheter une chemise en soie. Je veux acheter une chemise en soie. Quer dizer, eu quero comprar uma camisa de si, Non, dit seda. Seda. Uma camisa de seda. Quando tem esse é seda, o tecido delicioso, Sim, asiático. agradável. Vamos lá. Então, Próximo. soie, ok. Agora, soie com T no final. Por exemplo, tu peux choisir soit la blanche, soit la verte. Então, Você queria comprar a camisa de seda, e agora você quer escolher. Tu peux choisir, você pode escolher, soit la blanche, soit la verte. esse sua, ele aqui, gente, essa estrutura. A gente não está escolhendo as coisas aqui por acaso, não. Quando vem sua repetido dentro da frase, é seja, seja, ou. Você pode escolher, seja a branca, seja a verde. Você pode escolher ou a branca ou a verde. E é literal. Sua significa seja, certo? Então, sua. Inclusive, você pode ouvir, eu acho que são as pessoas mais velhas, eu já ouvi isso, me corrija se eu estiver errado. Tem gente que gosta de dizer o T. Soit. Soit la blanche, soit la verte. Mas é incomum. Você pode ouvir. Então, é mais sua. Soit. Então, fechou esse bloco, a gente tem soi, si mesmo, la soie, a seda, e sua, seja. Sua, seja. Vamos agora para o bloco, a gente tem que... Número 10. 10. Son. Son. Assim. Son. D'accord. Então, som, O primeiro, j'adore son chien. J'adore son chien. j'adore son chien. Então, é seu. Eu adoro o seu cachorro. O seu cachorro pode ser o cachorro dela, tá? Se eu estiver falando com a pessoa, não é som que eu vou dizer. Eu vou dizer tom, tá? J'adore ton chien, Roberta. J'adore ton chien, o teu, certo? Ou se eu estiver falando de maneira formal, j'adore votre chien. Então, em francês, son não é seu, como a gente usa em português do Brasil, falando com você, né? Você seu. Pensa que em francês é tu, teu. Vosso, certo? Então, son é seu da outra pessoa, Da dela. vizinha. J'adore son chien. E eu acabei de me lembrar que som, escrito assim, também pode querer dizer som, como em português, tá? Le son va trop fort. Le son va trop fort. Ou le son est trop fort. Hein? Le son é trop fort, quer dizer, eita, esse som tá muito alto. Le son est trop fort. Tá muito alto, tá incomodando meu ouvido. Exatamente. Então, som. Som. E esse foi o primeiro, né? Com E dois também significados. depende do contexto. Hein? Seu cachorro ou le son, o sono, né? Óbvio, né? O som. O som, não o sono. Le son, o som. A gente fala porque igual em português. sono em francês tem nada a Tem ver. nada a ver. Sommeil. Hein? Sommeil. Ah, bom, você ganhou mais uma palavra para hoje porque me enganei. Sommeil. Sommeil significa sono, Sono, tá? tá bom. Então, o primeiro foi som, que pode Som. significar seu, dela, né? E que pode significar também som, de barulho, né? Isso. O segundo. O segundo é som com T no final, que então é o verbo être. Conjugado, Conjugado, certo? Vamos avec- ver. Eu não quero ficar ditando regra de gramática, não, pelo amor de Deus. Claro. Vamos lá. Mes enfants sont gentils. Mes enfants, ou seja, no plural, mes enfants, Meus filhos, meus filhos, sont gentils. gentis. Meus filhos são gentis. Então aqui, som com esse T, nunca vai ver isso solto. Nunca, na verdade. Não, nunca. Nunca vai ver isso. Sempre vai vir com um sujeito antes. Aí você vai ver que é são. Meus filhos são gentis, certo? E lembrando que em francês, diferente de português,
Não tem essa história de dizer sou, somos. Não, vai ter sempre o sujeito na frase. Então não tem errada, não tem interpretação errada. Ils sont gentils. Não existe isso de dizer sont gentils, errado. Falta o... Falta o sujeito. sujeito. Tem que escrever o sujeito. Ils sont gentils. Les enfants sont gentils. Ils sont gentils. Então, Pronto. fechou esse bloco. Primeiro som, sem N, tem aqueles dois significados, que pode ser barulho, né, som, e pode ser também seu. Seu, dela. seu. E som com T significa o quê? Significa são. São. Vamos agora para qual bloco? O último, 11º bloco e último, vamos lá para... Essa muita gente confunde, E viu? cuidado com a pronúncia. Peu. Pode se escrever assim, pode se escrever assim ou assim também. E por que cuidado com a pronúncia? Peu. Peu. Então você vai fazer a boca do O fechado e vai falar E, certo? Peu. Boca do O, fala E. Ah, mas fica estranho fazendo bico. É outra língua que você tá falando. Vai fazer bico mesmo. Vai fazer bico, vai arranhar a garganta. Vai ser assim. Até conseguir falar. Vai E ficar vamos natural. treinar. Olha como está natural agora. Je parle un peu de français. Ah. Je parle un peu de français. Ou je parle un peu français. Não, isso é opcional. Je parle un peu français. Je parle un peu français. Eu parlo, ó, já tô misturando. Eu falo um pouco de Italiano. francês. Eu falo um pouco de francês. Je parle un peu français. E Ok? aí, Então, ou seja, je parle un peu tem o sentido de um pouco. pouco. Então, peu, pouco. Pouco, E aí, ok? qual é a segunda palavra desse bloco peu? Eu escrevi assim, mas pode ser assim, porque vem do verbo pouvoir, poder. Ou seja, eu vou escrever. A Emília confundiu. Tu peux parler français. Tu peux parler français. Tu peux parler français. Você Pode. pode. Tu podes falar francês. E se for com il, né? Il peut, que tem a mesma pronúncia, il peut parler français. Aussi. Aussi. Então, tu peux, tu podes. Il peut, ele pode. Pode. Pronúncia igual. Então, esse foi o 11º exemplo. Lembrete, contexto é vida. Este é o recado principal deste... Hashtag contexto é vida. Botar aqui nos comentários. É isso por hoje. A gente guardou o melhor para o final porque temos um convite especial para você que quer aprender francês da vida real. E o que é esse convite é que de 4 a 10 de maio de 2020 vai acontecer o ateliê Afrancesados. Disperse o francês. Então, se você estiver vendo esse vídeo até o dia 10 de maio, você vai poder participar. Se for depois, não vai ter mais, tá? E esse evento é 100% online, 100% gratuito. E a gente vai te mostrar como você pode falar francês e entender francês em poucos meses sem decorar regra de gramática, porque ninguém merece ficar decorando coisa chata que não te leva a canto nenhum. É isso mesmo. E para você participar, basta clicar no izinho, deixar seu e-mail, apertar o botão e você vai receber na sua caixa de e-mail um e-mail com tudo explicado de como participar, como você vai participar no ateliê que vai acontecer do dia 4 a dia 10 de maio. É uma ótima oportunidade para você que quer começar a trilhar o caminho da fluência em francês. A gente te vê por lá, não esquece! Vai lá no izinho e se inscreve. E a gente vai poder interagir durante também esse evento. Com você, tirar Com suas você. dúvidas e tudo mais. E claro, se você gostou desse vídeo que a gente acabou de fazer aqui no YouTube, não esquece de deixar o seu J'aime, seu like embaixo do vídeo. e de compartilhar com seus amigos que querem aprender francês e de convidar todos os amigos para participar do ateliê com você. Desafio agora, tá? Desafio. E a gente se vê no próximo vídeo. À la bientôt, à la prochaine. Salut. Salut.